Senhor presidente e senhores deputados, semana que vem promete ser calorosa, né, deputado Tadeu, caros colegas de bancada, caro líder do governo. Eu acho que o governo mandar todas essas mensagens em fim de ano e aumentando tributos, impostos, eu acho que a reação popular será grandiosa pelo interior do Paraná. Vamos estudar e debater cada projeto, certamente. Nós não tomamos conhecimento pela leitura que o secretário fez e vamos, na medida do possível, apresentar emendas e debater com a nossa assessoria para que as leis que forem aprovadas aqui sejam justas e não criem prejuízos e onerem os paranaenses acima daquilo que é a lógica nacional. Senhor presidente, eu sou um entusiasta da reforma política. Apesar de que o Congresso já teve as oportunidades de votar, mas não votou. E hoje de manhã, queria cumprimentar o pessoal do Movimento Popular, Movimento Social. A bancada articulou e pediu o horário no plenarinho para debater em audiência pública a proposta do decreto legislativo número que está protocolado nacionalmente, que dispõe sobre a realização de plebiscito para decidir sobre a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, soberana do sistema político. Todos nós sabemos que o sistema político brasileiro está falido. O sistema político brasileiro privilegia quem está mais perto do banqueiro ou do grande empreiteiro, ou se articula. Quanto mais dissimulado e articulação, mais fácil conseguir benefícios do sistema privado de financiamento. Isso envolve todos os partidos políticos, inclusive ficou flagrante, está flagrante cada vez mais, onde dos 32 partidos políticos, 28 receberam doações das empresas investigadas pela Lava Jato. Desde o tempo do Império, acredito que há influências, há interesses dos setores nas estruturas do Estado. Então, como diminuir, esse é o desafio, como diminuir a influência do poder econômico nas eleições? Como fazer com que a sociedade tenha partidos políticos fortes, onde a representatividade nas assembleias, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, seja de fato o retrato da maioria da nossa gente. A melhor Câmara, aquela que o povo escolhe, dentro do modelo que tem. Eu concordo com essa tese, é o povo que escolhe. Mas se o modelo é desproporcional, se o modelo é injusto, se o modelo permite que um banqueiro, sentado na sua mesa, vários líderes o procuram, e esses líderes ajudam quem lhes interessa. Em que momento o banqueiro cobrará a fatura na medida em que ele bancou a campanha? Ou o empreiteiro? Será que uma reforma tributária para onerar grandes fortunas ou tributar de forma proporcional, de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, vai ser implementada nesse país, na medida em que quem paga a campanha não vai querer ser onerado de forma maior pelo congressista que ele ajudou a eleger. Portanto, o movimento popular, deputado Nelson, a sociedade civil organizada quer um modelo, pelo menos o debate que tivemos hoje de manhã no plenarinho, quer um modelo que seja um financiamento público das campanhas, que não se tenha o financiamento privado, que haja a diminuição dos gastos das campanhas eleitorais, dando mais democratização no processo eleitoral. Por isso, eu defendo que o Congresso, acredito que já foram 185 parlamentares, deputado Hélio Rusch, entre deputados federais e senadores, que
assinaram para dar entrada nesse decreto para autorizar e votar o plebiscito popular. Teve a votação popular, agora já não é popular, porque agora já é de fato, porque já está tramitando dentro do Congresso Nacional. Então isso permite que esse debate seja feito para que a gente crie, que a gente mude a Constituição, para que o sistema político e eleitoral seja alterado na Constituição, para que os partidos políticos se fortaleçam cada vez mais. Porque é inadmissível que um partido que representa parte da sociedade, como essa parte da sociedade age de uma forma em Brasília e outra forma dentro do seu estado. É uma contradição. Como é que essa parte pode agir de uma forma num ente federado e num outro diferente? Portanto, a reforma política do sistema eleitoral precisa, na minha visão, acabar com as coligações, liberar a criação de partidos políticos. Não, isso eu acho que é antidemocrático proibir a criação de partidos políticos, mas tem que ser partidos políticos, e essa parte da sociedade representada nos partidos políticos, ela precisa ter hegemonia, precisa ter visão em todos os entes federados, porque daí sim você consegue fortalecer a democracia, os partidos passam a ter força política nos parlamentos. Porque hoje, infelizmente, a composição das assembleias do Congresso Nacional, quando os partidos não elegem sua maioria no Congresso, acabam fazendo composições políticas, porque a regra assim permite, o sistema político eleitoral assim permite, e isso cria grandes desproporcionalidades. Então, aliado ao abuso do poder econômico, aliado às facilidades que muitos têm na busca do financiamento privado, e esse modelo, realmente, como essa pauta está muito evidenciada em todos os meios de comunicação, e inclusive a presidenta Dilma, quando tomou conhecimento que era presidenta, disse que a prioridade do seu governo seria fazer a reforma política. E ela também sabe que o Congresso deveria votar logo essa proposta. Ela também sabe que sozinha ela não consegue fazer a reforma nos moldes que eu defendo, por exemplo, com financiamento público das campanhas, com o fim das coligações, para que haja um líder político sendo presidente de um partido, ele tem que ter uma orientação nacional para todos os entes federados. Como é que ele, em Brasília, permite uma coisa estar com a Dilma, estar com o PT, e aqui no Estado estar com o PSDB? Essas contradições, a sociedade está revoltada com isso. É inconcebível os partidos políticos não chegarem num acordo e votarem essas reformas que são tão importantes, e todos os líderes dos partidos falam, mas precisa criar um consenso. As entidades representativas, como OAB, CNBB, ABI, já falam que é a necessidade dessa reforma. Agora ela precisa ser a pauta dos partidos políticos, de fato, precisa ser a pauta do movimento social, precisa ser a pauta da sociedade para que a democracia se fortaleça. É inadmissível ver movimentos pedindo a volta da ditadura. É o fim da picada isso. Só quem não sabe como era esse movimento na época para lutar por uma insensatez desse tamanho. Nós temos que dar força para os partidos políticos, nós temos que diminuir a influência do poder econômico nas eleições, e isso certamente dará mais legitimidade nas representações políticas nos parlamentos municipais, estaduais e federais. Eu acredito que no ano que vem, eu mesmo não estando aqui, presidente, me dedicarei como militante político na articulação junto ao movimento social, junto à sociedade organizada, junto aos que me representam, tanto nessa casa, que é o deputado Pérez, o deputado Lemos, o deputado Tadeu, deputados federais Toninho Vantir, deputado federal Enio Veri e outros que se elegeram, ou partidos aliados, ou partidos de oposição, para fazer essa reforma que é tão necessária, deputado Rossoni. Então eu tenho convicção que se a sociedade puxar junto, nós criarmos consensos, nós certamente vamos conseguir fazer essa reforma, vai ser para o bem
de todos os partidos que têm hegemonia nacional, e quem não tem certamente a construirá, porque é isso que vai fortalecer todos os partidos que sobreviverem nesse processo político. Que partido que não tem hegemonia nacional vira balcão de negócio. Infelizmente, essa virou a regra, e eu vou confessar aqui, presidente, quando fui candidato a prefeito na cidade de Toledo, foi na antepenúltima eleição, tinha partido político que se oferecia no corredor da Assembleia. É só pagar um aluguelzinho que isso acontecia. Então, infelizmente, isso ainda ocorre, acontece, e quantas denúncias já ocorreram. Eu espero que as apurações vão até o fim, doa a quem doer, mas a reforma política precisa acontecer de fato. E isso não é coisa do governo, não é coisa da oposição, isso é coisa da democracia, é coisa para fortalecer os partidos políticos, coisa para fortalecer a liderança política, porque dessa forma como está o sistema político, ele é pernicioso, ele não é saudável, ele não ajuda a atrair mais lideranças para o processo político desse país. Obrigado.